Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E olha, eu até fiz aqui, eu tive uma conversa aqui com as pessoas, talvez quando as pessoas estiverem assistindo o programa, outubro já passou, para nós aqui, as pessoas estão chamando de outubro rosa, onde as mulheres devem fazer os seus exames preventivos. Às vezes a mulher não faz, não é por fé não, às vezes ela não faz por medo. E aí, quando cria coragem para fazer, aí vai fazer. Não, a pessoa tem que seguir, cuidar do templo aí, cuidar do corpo, que é templo de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Irmãos, eu quero pedir para você abrir aí em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11 é o nosso ponto de partida. Marcos 11, no versículo 12. Eu creio que Jesus, ele pode curar. Quando ele fez aquela obra no Calvário, ele curou. Mas fazer exame não é pecado não, viu pessoal? O médico é a favor da doença ou contra a doença? Se ele é contra a doença, ele está do nosso lado, né pessoal? Marcos 11, versículo 12. Olha o que diz aí, ó. Marcos 11, 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Aí eu vou pedir para você ir lá no versículo 20, ó. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Irmãos, algo que Jesus fez quando ele amaldiçoou aquela figueira, porque quando aquela figueira foi criada, Jesus estava presente. Muita gente pensa que Jesus foi criado depois da Maria. Não, ele veio através da Maria, mas Jesus já existia. Quando a criação do mundo foi realizada, Deus, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos no plural. Com quem ele estava falando? Estava falando com o Filho e com o Espírito Santo. Então os três já existiam. E quando Jesus foi amaldiçoar aquela figueira, a palavra de Deus diz que até o próprio Pedro, usado por Deus, diz: a figueira que tu amaldiçoaste, né? Ele disse aqui, que tu amaldiçoaste se secou. Irmãos, quando ele amaldiçoou aquela figueira, ele amaldiçoou até as raízes. Mas por que até as raízes? Tem muita gente que tem muita noção de agricultura, de plantações. Irmãos, eu me lembro, eu nunca me esqueço, você sabe que uma coisa que marca bastante a infância da gente, são aquelas árvores que têm frutas, né? Porque geralmente as árvores que têm frutas, a molecada quer pegar, a molecada quer apanhar e tudo mais. E eu me lembro que em frente da casa que eu morava nos fundos, tinha um pé de pitanga. Irmãos, e aquele pé de pitanga era demais, irmão. Quando ele dava pitanga, aquilo ficava, o negócio que até o vizinho às vezes soltava o cachorro, porque a molecada entrava, pegava, e era uma luta. Tinha gente que pedia, tinha gente que não pedia. Os vizinhos falavam para nós: ó, vocês podem pegar quantas pitangas vocês quiserem, vocês são daqui do quintal e tudo mais. Mas só que o pessoal entrava, pulava, dava um trabalho tremendo. Aí, conclusão, chegou um dia, um vizinho foi lá e cortou o pé de pitanga. Falou: não, isso aqui está dando trabalho, eu trabalho à noite, ninguém deixou dormir, molecada quer pegar pitanga, cortou o pé de pitanga. Aí acabou a graça. Acabou a graça e tudo mais, não tem mais pé de pitanga. Aí nós falamos: puxa, não vamos mais comer pitanga e tudo mais. E o pessoal falava para nós que o bicho da pitanga não fazia mal, comia com bicho e tudo, né? O pessoal falava: não, esse bichinho da pitanga não tem perigo não, enfia tudo na boca. E aí acabou a graça, acabou o pé de pitanga. Irmão, daqui a pouco não começou a nascer de novo o pé de pitanga?
Começou a nascer de novo e vai, e aquela bagunça, tudo de novo, pitanga de novo e tudo, mas nasceu de novo, né? E aí ele, não sei o cara cortou o pé de pitanga de novo, ficou bravo, cortou, nasceu de novo o pé de pitanga. Até que chegou um cara lá, irmão, um vizinho, eu nunca esqueço. O que ele fez? Ele não só cortou o pé de pitanga, ele foi até onde? Até a raiz. Ele arrancou a raiz. Irmãos, ninguém mais comeu pitanga, acabou. Porque ele foi aonde? Na raiz, irmão. Tem que ir na raiz. É necessário, irmão, algo ser feito na raiz. Tem gente, irmãos, que porque não foi na raiz, está com uma meia conversão, né? Uma meia conversão. Meia conversão, irmãos, não existe. Isso não existe. Isso é igual meio homem. Você já viu meio homem? Né? Não existe meio homem. Ou o cara é homem ou ele não é homem. Meio mulher, né? Ela é meio mulher, né? Ela é meio mulher, mas não existe meia mulher. Ou é mulher ou não é. Meio chulé, você já viu meio chulé? Existe meio chulé? Não tem meio chulé, irmão. Poxa, esse cara é legal, ele tem meio chulé. Mas se o cara tiver chulé, tem que pôr o tênis lá fora, o sapato lá fora. Quer dizer, tem coisa que não existe meio. É igual convertido, não tem meio convertido. Não existe. É aquela pessoa que diz assim, olha, eu tenho uma simpatia, eu gosto, mas essa pessoa não é convertida. Ela não é. Quer dizer, quando a obra de Deus é feita, vai até a raiz. Vai até a raiz. Aquela coisa mundana que a pessoa tem, hábitos mundanos, a malícia. A malícia é uma coisa do mundo, né? Se você tem seus familiares, eles ainda não tiveram um encontro com Jesus. Você percebe a malícia. Às vezes você fala uma coisa, às vezes de uma maneira boba, de uma maneira inocente, aquele amigo já ri, ele já pensa, lá você fala, nossa gente, eu nem pensei o que eu falei. Mas você falou uma coisa e tudo mais. Quer dizer, por quê? Porque essa obra, ela ainda não foi realizada. Ainda não foi. Quer dizer, você vê, por exemplo, a palavra diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Eu vejo tanta gente na igreja, irmão, querendo fazer tanta coisa. Amém, é bom fazer tanta coisa, mas cuidado para não deixar de fazer as duas principais, né? Que é amar Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Se você deixar essas duas principais, tudo que você for fazendo para frente pode ser bom, vai ajudar a igreja, vai ajudar as pessoas, mas os principais a pessoa não está cumprindo, que é amar Deus sobre todas as coisas, que nós precisamos falar para uma pessoa que ama Deus, que ela não deve roubar, que ela não deve mentir, que ela não deve se prostituir. Não, quem ama Deus não vai fazer isso. Quer dizer, quem ama Deus não vai procurar não fazer, né? Por exemplo, a pessoa fala assim, mas não tem nenhuma parte na Bíblia onde diz que eu não posso fumar. Onde é que diz na Bíblia que eu não posso fumar? Aonde é que diz na Bíblia que eu não posso beber? Né? E aonde é que diz na Bíblia que você tem que tomar banho? Né? Onde é que diz? Então para de tomar banho. Então. O Ronaldo gostou, né, Ronaldo? Né? Então para de tomar banho, irmão. A Bíblia não diz para você tomar banho, né? Quer dizer, então para de tomar banho, quer dizer, né? Meu, na realidade a Bíblia diz que o nosso corpo é templo de Deus, é templo do Espírito Santo. Se você tem que cuidar de algo bem que não é teu, imagine só o teu corpo que é templo de Deus, né? Você cuida de algo que é teu? Cuido, pastor, eu cuido bem. Imagine algo que não é teu. Algo que não é teu, você tem que cuidar. Tanto é que tinha um tipo de prisão, agora não tem mais, né? Que era o infiel depositário. O que era o infiel depositário? Ele ficava com bem, suponhamos, por exemplo, que eu ficava numa disputa com você. Esse teclado aqui e não sei o quê, para nada. Daí esse teclado entraria como uma maneira de garantia. Então, eu fiquei com esse teclado, eu tinha que cuidar desse teclado. Porque eu fiquei para poder cuidar desse teclado. E existia um tipo de prisão, a hora que resolvesse o processo, iam ver o teclado. Se esse teclado não tivesse em dia, eu seria preso, agora não tem mais. A única prisão que tem administrativa agora é por pensão alimentícia, né? Quem tem filho e não está pagando pensão,
pode ser preso a qualquer momento. Agora o infiel depositário não tem mais. Mas por que eu estou dando esse exemplo para você? Porque tinha que cuidar do bem. Aquele bem, ele não era teu, ele ficou na sua responsabilidade. Eu estou falando de um bem. Você vai cuidar do teu corpo com cigarro, com bebida, com noitadas, né? A palavra de Deus diz que ele é templo de Deus, é corpo. O nosso corpo é casa de Deus. Quer dizer, se é uma casa de Deus, você não vai estar escrito aqui, ó, não fumais, não bebeis. Está dizendo que você deve cuidar, né? Que você deve manter. Mas aí vem aquela coisa desde as raízes, né? Porque a pessoa questiona. Ela questiona porque ela não quer largar, né? É uma coisa que já acompanha a pessoa. Né? Você sabe que existem demônios, irmãos, que eles habitam tanto tempo na casa de uma pessoa, que eles acham que aquela casa é dela. Por exemplo, o nervoso. Tem um demônio que deixa a pessoa nervosa, que deixa a pessoa ansiosa. Ele aprendeu a morar naquele corpo. Aí, para você poder tirar esse demônio, você tem que expelir. É necessário expelir. Quer dizer, porque o Senhor Jesus falou, em meu nome expelirão. Quer dizer, você tem que expelir. Quer dizer, expelir, irmãos, não é fácil. Você tem que arrancar, você tem que tirar, né? E isso é muito importante. Você quer ver, ó, Marcos 9, né? Você está em Marcos 11? Em Marcos 9, tinha umas raízes ali que tinha que ser trabalhada, né? A raiz da figueira, foi até a raiz, acabou. Pessoa, por exemplo, que tinha problema com homossexualismo. Ninguém vai olhar para ele e dizer que ele é homossexual, acabou. Ele não vai mais ficar falando da maneira que ele falava. Ela não vai mais falar da maneira que ela falava, né? Pessoal, o cara está liberto, ele chega e fala, pessoal, Deus me libertou, graças a Deus, né? Ah, agora começa, eu tinha uma luta, gente, agora eu estou livre, né? Não, né? Está livre do quê? Né? Está livre do quê? Né? Mulher fala assim, o pessoal ficava falando que eu era homem. Eu não sou homem, não. Eu sou mulher. Né? Mas então, meu irmão, o negócio está meio sério aí. Né? Quer dizer, quando acabou, acabou. Né? É igual o cidadão, ele tinha um problema, um outro tipo de problema. Alguma outra conduta que ele tinha. Não, agora acabou. Acabou, acabou. Quer dizer, foi até a raiz. Agora, se não foi até a raiz, meu irmão, o que está vivo volta. Pode ter certeza. Tem gente que tem vontade de matar os outros, por exemplo. Né? Está dentro da igreja há anos, está com vontade de matar os outros, irmão. Esse bicho está aí dentro ainda. Esse bicho, se for bem mexido aí, ele aparece. Né? O marido fica falando para a mulher, não abuse, hein? Mas por que não abuse, irmão? O que você vai fazer? Não morreu, não? O velho homem não morreu, não? A mulher fala, você me conhece, né? Você sabe quem eu era, mas não morreu quem você era. Né? Não morreu? Você tem que resolver esse negócio aí. É porque não foi até as raízes, né? Ainda não foi até as raízes, porque a boca fala do que está cheio o coração. Tem gente que diz, não, porque se eu voltar para o mundão, mas por que voltar? Não morreu? Se morreu para o mundo, você não presta mais para o mundo, né? Se você prestar para o mundo um dia, é porque não tinha morrido, né? Olha Marcos 9, versículo 14, uma passagem aí muito, que muita gente conhece, ó. É 9,14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-os, ficou espantada e correndo para eles, saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutir com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que eu apanhe, despedaça. E ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que os expulsasse e não puderam. E ele respondendo disse, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há
que lhe sucede isto? E ele disse-lhe desde a infância. Quer dizer, era uma coisa que vinha das raízes, né, irmão? É das raízes, né? Ah, pastor, eu sou uma pessoa briguenta. Isso aí já vem das suas raízes, irmão. Você deve ter muito parente barraqueiro. Você cresceu no meio de gente que, quando eu falo barraqueiro, não é que mora em barraco, não, que eu morei num quarto cozinha há muito tempo. Mas você deve ter ficado muito perto de gente brigona, que gosta de briga, gosta de discutir, mostrar que é homem, que é valente. A mulher quer mostrar que é mulher. Você viveu nesse meio aí, entendeu? Então, isso daí, o que acontece? Se você não for até as suas raízes e perceber que você aprendeu nesse meio, e você começar a ter um novo aprendizado a partir de agora com Cristo, com Jesus, né? Você não vai mudar, você não vai. Quer dizer, porque é uma coisa que já está na pessoa, já está. Quer dizer, você vê, o rapaz lá, ele se debatia, parecia até que era um problema de agora, né? Mas não era, irmão, não era um problema de agora. Tem gente que não tem um problema de agora, né? Se você uma hora encontrar com o irmão da pessoa, a irmã da pessoa, né? Tem gente que nem gosta que você fala muito com a família, né? Deixou a família ali, né? A pessoa fala assim, não, e esse? O irmão fala, não, mas sempre foi assim. Ele sempre foi assim. Ela sempre foi assim, ela sempre achava que era prejudicada, que ninguém gostava dela, que é isso. Ou tem aquele que fala, não, ele sempre foi assim, ele sempre quis o melhor. O melhor sempre tinha que ser para ele. Ele sempre pegou o melhor, não ligava para os outros. Se tivesse lá, tem 3 irmãos ali, tinha 3 bifes, ele comia os 3, né? Ele não estava nem aí para nada. É uma coisa antiga, não é uma coisa de agora, né? Se a pessoa não parar, ouvir a palavra e decidir ser uma nova criatura, isso não vai mudar. Isso não vai. A pessoa é dessa maneira, quer dizer, Jesus fez uma pergunta que ele nunca esperava que Jesus fosse fazer. Às vezes a pessoa, ela tem uma tristeza, essa tristeza não é de agora. Essa angústia, às vezes essa tristeza já vem porque o pai brigava com a mãe brigava com o pai, aquelas discussões dentro de casa, e às vezes tem mulher que teve o marido, por exemplo, o pai violento, ela não quer casar porque o pai era violento, ela tem aquela ideia do homem, uma ideia errada do homem, entendeu? A mulher que não quer casar porque viu algo errado, isso vem desde as raízes, tem que ser trabalhado, isso tem que ser colocado diante de Deus, falar, meu Deus, agora eu lhe conheci, eu quero que a partir de hoje, isso seja diferente, isso mude, eu não quero mais saber disso. Quer dizer, aquele demônio, irmãos, que faz com que a pessoa se vitime, né? Tem gente que não é de hoje que a pessoa ela dá de vítima, sempre ela foi vítima, porque não tinha condição, porque ela queria comprar um Guaraná, não podia, ela queria sair, não podia, ela queria fazer, então ela aprendeu a se vitimar, ela acha que se vitimando, ela chama mais atenção das pessoas para ela, e tudo mais. Então, quando Jesus perguntou para o pai, porque o pai conhecia o garoto, falou, quanto tempo faz que isso aí acontece? Né? Aí o pai falou, desde a infância ele é assim. Quer dizer, então tem coisas, irmão, que nos aconteceram, que se nós não tirarmos, não formos até as raízes disso aí, isso vai ficar com a gente, isso não vai sair daí, não vai. Você tem que trabalhar com isso aí, falar, meu Deus, eu quero usar o teu poder, e até as raízes, e amaldiçoar isso aí em nome de Jesus. Eu quero ficar firme na fé, em nome de Jesus. Hoje eu sou um novo homem, hoje eu sou uma nova mulher, hoje eu sou uma pessoa nova. A pessoa está dizendo isso, ela não aceita. Agora tem gente que sabe que é desde a infância, aceitou, aquilo é uma marca patente da pessoa, né? É dela. Ela diz, não, mas eu sempre fui assim, eu sempre fui desse jeito. Tem gente, por exemplo, que tem problema com a fidelidade, sempre teve problema com a fidelidade, sempre. Se a pessoa não chegar diante de Deus, daqui a uns anos vai adulterar de novo. Se a pessoa não ir até as raízes e falar, demônio, acabou,
eu tenho a minha mulher. No caso, a mulher vai dizer, eu tenho o meu marido, eu vou ser homem de uma mulher só, eu vou ser mulher de um homem só. Se a pessoa não trabalhar com isso, daqui a pouco ela começa no Facebook. Tem gente que é tão sem vergonha na rede social. A pessoa é sem vergonha ao extremo. A pessoa não teria coragem de adulterar na frente de ninguém, mas ela adultera no WhatsApp, ela adultera no WhatsApp, ela adultera no Face, no Messenger, tudo escondido. Isso é um demônio que já vem desde a infância. A hora que você vai ver, irmão, quer dizer, eu não estou falando, eu não quero falar da avó da pessoa, mas às vezes a avó da pessoa já era sem vergonha, pessoal. O avô, né? Eu cresci, por exemplo, aprendendo com o meu avô, o meu bisavô, né? O seu avô, nossa, o seu bisavô uma vez, ele foi internado com quase 100 anos, ele queria namorar com a enfermeira, com 100 anos de idade, querendo sair com a enfermeira. Quer dizer, na realidade, irmãos, isso daí no começo parece ser legal. O pai falar para o filho, mulher, você tem que ter bastante mulher e tudo mais. Aquilo foi um pensamento de prostituição que foi dado ao filho. Tem que ensinar que tem que ter uma mulher, um homem, né? Quer dizer, só que tem coisa que já vem desde a infância, que nós aprendemos. Parece que o homem que faz acontecer é aquele que tem mais do que uma mulher, né? Quer dizer, porque o cara que tem uma mulher só, não, isso é bobeira, e a vida tem que ser vivida. Isso vem desde as raízes. Isso tem que ser tirado. Você tem que ver isso como um demônio, né? Enquanto você não vê os seus familiares tudo enchendo a cara, tudo bebendo, enquanto você não vê isso como um demônio, é porque algo dentro de você ainda concorda com isso. Algo dentro de você talvez até pensaria, mas também se eu sentasse lá, tomasse o negócio também, também é assim. Não, irmãos, tem que resolver isso aí. Isso tem que ser resolvido. Tem coisas na nossa vida que falaram para nós, que você pode até lembrar que te falaram, né? Tem gente que lembra do tempo do colégio, né? Pastor, eu sofri muito bullying, né? Aquele tempo não tinha bullying, né? Aquele tempo não era bullying, não tinha, era zoação mesmo, o pessoal zoava. Eu me lembro quando eu era pequeno, né? Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, a minha mãe me levou no oculista. Aí o oculista falou assim, o negócio é o seguinte, precisa dar um jeito no olho dele aí, e tudo mais, ele vai ter que usar um óculos, né? O óculos que ele vai ter que usar é sem lente, né? Mas como é que esse óculos, ele falou, vai pôr um tapa-olho aqui, né? Um ocão grossão, né? Que era o mais barato que tinha lá, e uma hora que eu cheguei com aquele tampão ali, poxa, ser chamado de 4 olhos, tudo bem, além de 4 olhos, zaroio ainda, né? Fala assim, 4 olhos, olha o zaroio, e não sei, irmãos, quer dizer, eu não sei por que razão, eu dava risada, né? Eu acho que eu aprendi a rir de mim mesmo logo cedo. Eu acho que quando você ri de você mesmo, você é mais feliz, né? Quando você é muito preocupado com aquilo que estão falando, aquilo que estão dizendo, e você quer lavar sua honra, o seu orgulho toda hora, eu acho que você tinha que resolver isso daí. Tem uma coisa errada aí. Tem uma coisa errada, né? Se a pessoa fala, mas o fulano falou isso, a fulana falou aquilo, porque eu vou dar a resposta, porque... Não, irmão, são coisas agora, tudo bem, né? Falar do 4 olhos, mas eu também não precisava ter cometido tanto bullying com meus amigos como eu cometi, né? Eu fico vendo hoje, se você perguntar para mim, você perde a piada, mas não perde o amigo, você perde o amigo, mas não perde a piada. Hoje eu perco a piada, irmão. Hoje eu perco a piada. Para não perder o amigo, hoje eu perco a piada. Antes não, irmão. Antes eu perdi o amigo, mas a piada eu não podia perder. Estava entalada, eu tinha que falar, né? Eu precisava. De vez em quando tem uma recaída ainda, você percebe, né? De vez em quando ainda tem uma recaída, eu não perco a piada, mas só que às vezes a pessoa fica triste, às vezes a pessoa fica magoada, às vezes ela fica... Mas ela tem que trabalhar com isso. Ela que tem que trabalhar com isso. É ela. Quer dizer, enquanto a pessoa não falar, meu Deus, esse problema que eu tenho não é de hoje. Isso é desde a infância. Eu não aceito isso daí não, meu Deus. Eu quero entrar na tua presença. Eu quero mudar. Você vê, ele perguntou para o rapaz, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê.
E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha o quê? Incredulidade. Tinha outro problema que não é de hoje, a incredulidade. Irmãos, tem gente que não acredita no que a gente está falando. Eu uso as palavras, aquela palavra que Jesus falou. Quer dizer, se você não crer em mim, creia naquilo que tem sido feito, né? Naquilo que tem sido feito, né? Por que às vezes uma pessoa não acredita? Eu estava vendo uma mensagem do ministro Saddam, lá na Bahia, durante a semana. Hoje eu vi um pouquinho mais do complemento que ele estava completando. O Naamã não queria mergulhar, porque ele não queria acreditar no profeta. Tem gente que não quer acreditar. Por exemplo, eu vou tratar minha mulher melhor, vou ganhar o quê? Eu vou tratar meu marido melhor, vou ganhar o quê? Eu vou tratar meu filho melhor, eu vou tratar minha mãe melhor. Irmão, a pessoa não quer acreditar. Ela tem que se render à palavra de Deus. Ela precisa se render. Quer dizer, em outra, esse jeito, essa maneira. Você pode ver, irmão, tem gente que é estúpida até para dirigir. Estúpida, a pessoa é estúpida, ela quer brigar, ela quer xingar. Ela xinga os outros e quer brigar e tudo mais. É estúpida. Se ela não lidar com essa estupidez, ela vai perder as maiores oportunidades da vida dela. Porque tem gente, irmãos, que na realidade ela não percebeu. Ela não está sendo amada, não. Ela está sendo suportada. Tem gente que está sendo suportada, irmão. Não é que a pessoa está amando, ela está suportando. Ela é aquele obreiro que não vem, não dá satisfação. Vem quando quer. O pastor deve amar muito esse obreiro. Não, isso não é amor, não, isso é suportar, irmão. É suportar, porque você sabe que ele já é rebelde, vem quando quer. Se você pôr na rua, ele vai para o bar, vai para a prostituição. Então você está suportando, aquele pastor, né? O pastor deve gostar mais do pastor tal do que eu. Não, não é isso não. O amor suporta, para ver se a pessoa se acerta, para ver se a pessoa, puxa vida, o obreiro de novo arrumou confusão com o outro, por que o pastor não manda embora? Tira, mas não é suportar. Você vai suportando por amor a Cristo, para a pessoa se arrumar, para ela se acertar, para ela poder, por quê? Porque se você tocar, eu lembro, o pastor Rogério deu uma palavra, logo no começo, quando eu entrei, ele disse que há pessoas que são iguais aqueles copos de cristal. Você tem que tomar cuidado, irmão, para poder tocar. Ô irmão, plum, trincou, né? Ô irmã, pam, magoou, né? Magoou de novo, mas de novo, irmão, magoou. Não, isso é desde a infância. A pessoa se magoa à toa, se entristece à toa, e acha que é mais justo que os outros, acha que é mais santo que os outros, e acha que é isso, e não aceita a opinião contrária. Se alguém tiver uma opinião contrária dela, ela vira uma perseguidora daquela pessoa. Todo mundo que concorda com ela, ela gosta. Quem ela não gosta, ela vê. Irmão, isso daí tem que sair da pessoa. Aqui, quando Jesus ele libertou esse moço, tinha dois problemas, desde a infância e a incredulidade daquele homem. Tem muita gente que é incrédula, não crê naquilo que Deus está dizendo, não crê naquilo que Deus está falando. Mas eu vou mudar, eu vou ganhar o quê? Não se trata de ganhar, se trata de obedecer. Se trata de obedecer a palavra de Deus. Irmãos, tem um problema que é desde as raízes, que até Deus, Ele fez questão, o nosso Deus, o nosso Pai amado, Ele fez questão de colocar na palavra. Lá em Timóteo, lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo, ele falou uma coisa aqui, irmãos, que isso aqui mexeu com muita gente, né? A palavra de Deus, ela nos tira da zona de conforto, né? Toda religião, ela não tira a gente da zona de conforto. Mesmo que a pessoa entrou na igreja evangélica, o que vai tirar a gente da zona de conforto é a palavra de Deus. Enquanto a pessoa está dentro da igreja, mas a palavra de Deus não entrou nela ainda, ela continua na sua zona de conforto. Continua sendo o mesmo pai que sempre foi, o mesmo filho que sempre foi. A pessoa aceita a doença, aceita a miséria, aceita os problemas. Agora, o dia que uma palavra entra, aquilo tira ela da zona de conforto. O sofrimento do próximo, ela diz, poxa vida, até ontem
eu via as pessoas sofrendo, mas não significava nada para mim. Hoje significa, porque a palavra entrou. Quando a palavra de Deus entra, o sofrimento do próximo incomoda. Por quê? Porque se chama compaixão, né? A compaixão é isso, é você se colocar no lugar de alguém, é você ver o que a pessoa está sofrendo, o que a pessoa está passando. Isso daí se chama compaixão, né? Isso se chama compaixão. Em 1 Timóteo 6, olha o que ele diz, ó, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Irmão, imagine só, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para o Timóteo. E você acha que o Timóteo escondeu essa carta? Ele não escondeu. Ele falou, ó pessoal, acabou de vir uma revelação de Deus, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Quer dizer, não é o dinheiro. Tem gente que, irmãos, às vezes a pessoa nem tem culpa. Por uma questão de nunca ter feito uma interpretação de texto, a pessoa entende errado as coisas, né? A pessoa que lê errado, entende errado e fala errado. Aí alguém um dia entendeu errado. Eu estou lendo aqui, ó, o dinheiro é a raiz de todo mal, por causa disso, e saiu falando. Aí uma parte da igreja entendeu assim, o dinheiro é a raiz de todo mal, mas não é isso que está escrito. Por exemplo, se fosse o dinheiro a raiz de todo mal, ninguém poderia ter uma casa, ninguém poderia ter um carro, ninguém poderia ter uma condição financeira boa, né? Mas o nosso Deus, Ele é muito sábio. Ele falou que o mal está onde? No amor ao dinheiro. No amor. Pastor, por exemplo, eu deveria pegar o meu carro agora. O seu carro não, que não entra aqui dentro, na chave, né? Pegar a chave e colocar no altar com os documentos do carro. Se você amar o seu carro mais do que Deus, você devia fazer isso sim. Você deveria. Por quê? Porque isso vai roubar a tua salvação. Pastor, o senhor acha que eu deveria pegar todo o dinheiro que eu tenho no banco e colocar aqui no altar? Se você amar mais esse dinheiro do que Deus, você deveria fazer isso sim. Agora, se você ama Deus mais do que o seu carro, eu não vejo essa necessidade. Se você ama Deus mais do que o seu dinheiro, eu não vejo essa necessidade, né? Você tem que falar com Deus. Meu Deus, será que eu tenho amado, né? Por exemplo, uma casa. Tem gente que tem uma idolatria com uma casa, né? E aquela casa, ela é idólatra por aquela casa. Só que o dia que ela morrer, a casa vai ficar aí, né? Mas ela tem um negócio com aquela casa, tem que ser aquela casa. De repente aparece oportunidade de emprego, oportunidade de abrir uma empresa, oportunidade de uma transferência, mas ela tem um negócio com aquela casa. Não, porque é isso e aquilo, que isso é uma idolatria. Ela tem que falar, meu Deus, eu estou na tua direção. Eu amo estar nessa casa, mas eu quero seguir a direção. Quer dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Porque aquele amor ao dinheiro está tirando o foco, está tirando os olhos dela de Jesus. Está tirando, por exemplo, tem gente que tem um emprego quer ter 2, tem 2 quer ter 3, mas para quê? Para ganhar o quê? Saúde? Para ganhar experiência? É para ganhar dinheiro, irmãos. É para ganhar dinheiro. Depois não dá para vir na igreja, não dá para ouvir a palavra. Quando vem igual um bagaço de cana espremido aí que já tirou o suco. Quer dizer, sabe, a pessoa está se oferecendo para Deus, está só o bagaço. Quer dizer, por quê? Porque ela está correndo atrás, é uma coisa que ela quer e tudo mais. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. É o amor, não é o dinheiro. Você pode ter o dinheiro, você pode ter condições. Agora, se for para ter o dinheiro, você não vai ver os seus filhos crescerem. Já é um caso para se pensar. Se for para ter o dinheiro, eu vou sair de casa, minha mulher está dormindo, eu volto, ela está dormindo. Já é um caso para se pensar. Quer dizer, será que vai valer a pena, né? Será que vai valer a pena? Tem gente que vai para outra cidade e transfere a família toda. Mas não, porque nós temos que ganhar dinheiro. Tudo bem, mas isso vai ter uma direção de Deus. Se tiver uma direção de Deus, tudo bem. Você falar, por exemplo, para mim, falar, pastor, você tem que pegar um país, por exemplo, vai lá para o Japão.
Começa a trabalhar no Japão, deixa a Suzy e os seus filhos aqui, você vai lá para o Japão, você vai mandando dinheiro aqui, até a Suzy comprar uma casa, né? Até a Suzy comprar uma casa, garantir a faculdade dos filhos, aí você volta. Aí eu fico 10 anos lá, né? Aí eu volto, né? A Duda hoje tem 5, daqui 10 anos ela vai ter 15, né? Quantas coisas aconteceram que ela gostaria de ter o pai do lado, né? E eu, na minha concepção, eu achava que mandando dinheiro para ela, eu estava garantindo o futuro dela. Tem gente que faz assim, né? Ó, eu não vou na igreja, mas leva meu dízimo lá, tá bom? Mas por quê, irmão? Você acha que Deus quer o seu dinheiro? Que Deus está preocupado com o seu dinheiro, é isso? Né? Você está ajudando a igreja. Agora, Deus mesmo, você está fazendo o maior pouco caso dele. Está fazendo maior... Ô filho, eu não vou poder ir, tá? Com você, mas eu te dou dinheiro. Vai dar, pai, não quero dinheiro, eu quero que o senhor vá comigo. Não, mas eu não posso. Né? A mãe, né? Ó, filho, eu não posso ir, mas dou dinheiro, ó. Eu compro para você. Quanto que é? Não, mãe, vamos lá comigo. Não dá, filho, não dá. A mãe trabalhou a semana toda, a mãe precisa dormir, né? E tudo mais, mas dá o dinheiro. Eu estou dando dinheiro para você. Não se trata de dinheiro, irmão. Não se trata de dinheiro. Não é isso. Envolve muito mais coisas do que isso. Envolve muito mais coisas do que isso. Quer dizer, o amor ao dinheiro tem tirado muita gente do alvo da palavra de Deus. A pessoa não tem, ela não consegue mais, né? E outra, Jesus fez uma declaração, irmão. Eu acredito que muitas pessoas que incentivaram a crucificação de Jesus, não digo todos, mas muitos foi por causa de uma frase que ele falou aqui. Eu vou mostrar para você hoje. Muitos, o que fizeram? Patrocinaram a sua crucificação. Por quê? Porque ele não mexeu com uma classe qualquer. Né? Ele não mexeu com uma classe qualquer. Ele falou coisas ali, irmão, que ele mexeu com a família. Ele mexeu com quem tinha dinheiro. Ele mexeu com quem não tinha. Ele mexeu com todo mundo. Quer dizer, a palavra de Deus, eu repito, tira você da zona do conforto. Faz você entender que isso já vinha da infância e você precisa mudar. Ou você não precisa mudar, você não é obrigado a mudar. Talvez quem vive com você te suporta do jeito que você é. Aí você não é obrigado a mudar, né? Você não é obrigado, quer dizer, você vai viver da maneira que você quiser. Agora, se você tiver o amor de Cristo, você vai querer mudar sim, para ser melhor para o próximo. Você não vai pensar só em você, né? Você vai querer mudar para ser melhor para o próximo, né? Porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não são os 2 principais mandamentos? Olha o que Jesus falou lá em Mateus 20. Mas você vê que ele foi logo na raiz, né? Tem que ir na raiz, né? Está indo na raiz ou não? Ah, é minha sogra, pastor, minha raiz é minha sogra. Não é nada, antes de conhecer sua sogra, você já era assim. Não tem nada a ver com a tua sogra, não. Pastor, a minha raiz está na minha esposa. Nada, irmão, pergunta para sua mãe. Você não conhecia a sua esposa, a sua esposa ainda? O que tem a ver? Você vai falar com a sua mãe vai falar, não, filho, não tem nada a ver com essa, você já era assim. Você sempre foi brigão, você sempre foi brigona, você sempre não gostou de dividir as coisas, você nunca gostou, você sempre quis o melhor para você, né? Sempre quis, né? Cidadão entrou lá num quarto, tinha uma cama maior e uma cama menor. Ele pegou logo a maior, deitou lá, falou, opa, o mundo é dos espertos, né? Aí o outro chegou e falou, mas você pegou a maior, por que você vai ficar com a maior? Ah, porque a maior tem que ser minha, né? Mas por que tem que ser sua? Ele falou, mas se você entrasse, você ia escolher qual? Aí o outro falou, não, se eu entrasse, com toda sinceridade, eu ia escolher a menor. Ele falou, então, eu fico com a maior, então você ia querer a menor mesmo, né? De qualquer jeito você ia querer a menor, então eu fico com a maior, né? O importante é eu ser feliz, o resto, né? O resto, né? Que se vire, né? Não, irmão, isso aí já vem desde a infância, isso aí não é de agora. O cidadão levava a bola era dele, tinha que ser do jeito que ele queria,
Hã? Não, não, você leva a bola embora. Hã? Leva a bola embora. Acabou o jogo. Fala, como acabou o jogo? Acabou, não é do meu jeito, acabou. Né? Não cede, né? Não sabe o que é uma brincadeira e o que é sério. Por exemplo, o cidadão está lá. Ele se preparou 4 anos para disputar uma Olimpíada. Aquilo vale ouro. Né? Aí o cidadão está correndo lá, ele dá a vida dele por aquilo. O cidadão está brincando aí, batendo uma pelada final de semana, quer quebrar a perna do cara, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Está jogando um futebolzinho com os amigos, daqui a pouco vai comer um churrasquinho. Ele quer quebrar a perna do outro, irmão. Fala assim, você está louco, irmão? Você quase quebrou minha perna. É jogo! Aqui, irmão, pelo amor de Deus, conviver com um trem desse aí, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. A pessoa não cede, né? Ela não cede. E se você reclamar, ela fala, eu dei na sua canela, agora eu vou dar na tua cara. Né? Você fala, meu Deus do céu, o negócio está sério mesmo aqui. Né? 190, diz que o 90. Pelo amor de Deus, irmão. Tem gente que o nome dela, o sobrenome dela devia se chamar caso de polícia. Porque tudo que ela faz é caso de polícia, tudo, irmão, tudo. Ela combina uma coisa, chega na hora de pagar, não é aquilo que ela combinou, e dá tudo errado, e não sei o quê. Então faz o seguinte, você pintou aqui, ó, então tira essa tinta daqui. Como que vai tirar a tinta? Já pintou? Né? Então deixa a tinta aí. Fala, mas não, tem que pagar. Eu não vou pagar, chama a polícia, e vai. O nome dela tinha que ser caso de polícia. Tinha que ser caso de polícia, irmão. Tem que ser caso de polícia. Come tudo, quando chega no último bolinho, fala, essa comida não estava boa, não vou pagar. Mas você comeu tudo. Você comeu quase o sanduíche inteiro, agora você descobriu que o sanduíche está estragado. Essa última pontinha não está bem, eu não vou pagar. Se quiser, chama a polícia. Eu não vou pagar. Irmãos, essas pessoas estão achando que vão ser salvas. Que enganando os outros, passando os outros para trás, irmão. Né? Fazendo as coisas, dizendo que não fez. Isso daí já vem desde a infância, não é de agora. Tem que ir lá na raiz. Tem que ir lá na raiz, né? Olha o que Jesus falou. Mateus 19, versículo 23, ó. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Né? Essa declaração aqui de Jesus, irmão, ela é muito forte. Aproveita para ver tudo quanto é rico que você puder, porque a maioria não vai estar lá. Vai, pega, qual que é o restaurante mais caro que existe? Ô pastor, estão cobrando lá R$1.000 por pessoa, pelo amor de Deus. Aí você chega lá, pega R$1.000, você vai, você olha toda aquela turma lá, você fala, puxa vida. Pelo que Jesus falou, a maioria não vai. Aí tem um lá brigando com a mulher falando, comendo com a boca cheia, falando que tem que fechar um negócio amanhã, porque se não sei o quê, que se não fechar. Aí o garçom, coitado, chega lá e fala assim, ó, vai para lá. E aquela... Irmãos, são todos ricos que fazem isso? Não. Mas a maioria. A maioria. E Jesus, ele disse, irmão, né? Olha o que Jesus falou, olha o versículo 23, ó. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. A maioria dos ricos não se converte para não dar dízimo, porque vai mexer na 10ª parte do Deus deles. Você está entendendo? Ele tem um Deus que chama Mamon. Aí é o Deus da riqueza. Se você falar que você vai tirar 10%, irmãos, tem uns que não dão nem 1% para a mãe, nem para o filho, vai dar 10% para Deus. Mas de jeito nenhum. Tem gente que mata por causa do dinheiro, vai dar 10%. Mata por causa do dinheiro. Quando não mata de uma maneira clara, de uma maneira indireta, deixando de pagar uma pessoa que trabalhou para ela, deixando de pagar os direitos dessa pessoa, né? Deixando de pagar o direito da pessoa, ela trabalhou e ele não paga, e faz um teatrão lá na hora, pega um bom advogado, né? Aquele advogado que, se ele não se arrepender, ele vai perder a sua salvação, porque ele está mentindo também. Ele está mentindo, está todo mundo mentindo, e ele está ganhando, ele está colocando lá, ele está ganhando, está colocando lá, pode até colocar,
Só que Jesus, ele disse que dificilmente. Aqui, pastor, mas e o pobre? Está falando do rico, e o pobre? Irmãos, o critério para ser salvo é o mesmo. Só que abrir mão de pouco é mais fácil do que abrir mão de muito. Por exemplo, a pessoa chegou lá e falou assim, olha, eu me converti, e eu estava trabalhando no meu emprego, eu ganhava lá, eu tinha que mentir. Eu ganhava R$1.000 por mês para mentir. É um bom salário, R$1.000? Tudo bem, mas tudo bem, larguei porque eu não vou mentir e tudo mais, porque esses R$1.000 estão me fazendo falta, esses 700, 800 reais estão me fazendo falta. Agora o cara estiver ganhando, irmão, R$500.000, por causa de mentira, e aí? É fácil abrir mão? Você pega aí o cidadão, ele cantava no barzinho, ele andava no barzinho, ele pegava o violão dele lá, e ele dilim, dilim, dilom, dilim, dilim, dilom, a noite toda lá tocando no barzinho. Então, o pessoal no barzinho falava assim, se você tocar a noite toda, eu te dou R$200, te dou R$300. Aí aquele que cantava melhor falou, vou contratar você, eu vou pagar R$1.000 aí para você. Aí ele está lá, daí ele se converte. Aí ele vê aquela prostituição ali, um beijando homem, mulher beijando mulher, outro bebendo, outro se prostituindo. Ele faz, isso aqui não é para mim não. Isso aqui não é para mim não. Ele abriu mão. Agora pega aí, pessoal, uma pessoa famosa, que está ganhando R$800.000 por mês, para ele largar isso aí. Por isso que a maioria larga e depois faz o quê? Volta. A maioria larga e volta. Uma porque não vai ser assediado. Quem é famoso gosta de ser assediado, gosta de ser aplaudido, gosta de ser notado, Por isso que é chamado de estrela, Por isso que é chamado de estrela. Já não vai ser mais, já vai sentir falta de ser aplaudido. Tem gente que gosta de ser aplaudido, Já não vai querer ser. Aí mexe no dinheiro, mas se eu abrir mão, aí o que a maioria faz? Eu vou fazer o seguinte, mais 5 anos eu vou viver essa vida e depois eu largo. Teve uma banda muito famosa que o cantor disse isso. A mãe dele, crente, mãe dele, filho. Para, filho. Por quê? Porque era imoralidade, fazia as crianças cantar bobagem, fazia as crianças cantar malícia, aonde ia falava bobagem, aonde ia falava malícia, O pessoal fala assim, eu gosto de stand-up, Irmãos, um stand-up que fala malícia, que fala bobagem, que fala palavrão, irmão, se você está ligado com Deus, você não vai gostar disso aí, irmão, você me perdoa. O que gosta disso aí ainda são as suas raízes, irmão. São as suas raízes que ainda gostam disso, que agora você santificou. Mas ele falava, mãe, fica tranquilo, mãe, eu vou ganhar dinheiro, depois eu volto, uma hora eu volto. Aí de repente estão num avião, ninguém entende como foi, e pegou uma rocha de frente, foi a banda toda embora. Acabou. O homem pode fazer planos, mas a confirmação vem do quê? Na boca de Deus, Na boca de Deus. Quer dizer, não adianta. Só que, fala a verdade, era difícil abrir mão ou não era? O sucesso, o dinheiro. Por isso que Jesus falou, isso que eu quero que você entenda. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Irmão, tem gente que recebe R$1.000, não dá 100 de dízimo. Imagine se uma pessoa dessa recebesse 100 mil, 200 mil, 1 milhão, não ia dar 100 mil. Não ia, ele não consegue dar 1.000, ele não consegue dar 500, ele não consegue dar 300, ele não ia dar. Aquilo ia mexer com ele mais ainda. Jesus, ele disse aqui, por que ele deu? Quem sabe por que ele falou isso? Foi a resposta do que foi? O jovem rico. Que Jesus falou, vai, vende tudo que você tem e vem. Ele que pediu? Falou, já fiz tudo, o que eu tenho que fazer agora? A pessoa fala, e aí, já fiz tudo, e agora? Agora vai carpir o jardim. Ai meu Deus do céu, por que eu fui falar que fiz tudo? Quer fazer tudo? Então vai lá, vende tudo e vem. O cara não foi. Irmãos, quando Jesus falou isso, você tem ideia da fúria que ele provocou?
né? Tem gente que é miserável, que é avarento, mas vai chamar ele de avarento para você ver. Chama ele de miserável para você ver. Chama a pessoa de avarenta para você ver. A pessoa que não dá a Deus o que é de Deus, chama ela de avarenta para você ver. A pessoa que na hora de uma oferta pega o pior que ela tem e oferece, chama essa pessoa de avarenta. Chama para você ver, né? Pessoa, sabe, então quer dizer, Jesus, quando ele falou isso, ele foi lá na raiz, que é a raiz de todo mal. Pegou a raiz. Quando ele amaldiçoou a figueira, ele pegou o quê? A raiz. Quando ele falou para o menino, para o pai do menino, desde quando ele é assim, da infância, raiz. Vamos na raiz, irmão. Vamos na raiz. Tem gente que acha que a cor da pele dela é a melhor. Vamos nessa raiz aí que está aí dentro. Isso é uma raiz, pode estar em igreja evangélica, pode estar onde for, está dentro dela, é na raiz. A família dela era racista, isso veio da raiz dela. No final ela sempre tem que fazer um comentáriozinho da cor da pessoa. No final ela sempre tem que fazer um comentário do estudo da pessoa. Sempre aonde a pessoa nasceu, está na raiz, está na raiz. Se ela não trabalhar com isso, irmão, ela não vai conseguir. Está na raiz. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, até a raiz. Ele falou, a raiz de todo mal está no amor ao dinheiro. E ele disse aqui, ó, falando dessa raiz, ele foi bem claro quando ele falou aqui, ó, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele disse que não vai entrar rico? Não. Ele disse que é o quê? É difícil, mas vai entrar. Aí perguntaram para ele, como que vai fazer? Ele falou, tudo é possível ao que crê. Então, o rico se crê vai entrar, o pobre se crê vai entrar, né? Ele vai, né? Por exemplo, vai ter a visita vai ter lá no, o Wagner falou para mim que vai ter a visita no asilo, né, Wagner? Está marcando a visita no asilo, né? Dia 29 vai ter a visita do asilo, né? Aí para nós aqui é 29 de outubro, para você que está assistindo esse programa daqui 5 anos, não sei, né? Para nós aqui é, né? Poxa vida, é tão bonito, né? Pessoa bem de vida. Ela fala, não, nós vamos lá, né? Tem uns que não, faz o quê? Quanto que é para ir lá? Quanto que é para ir lá? Não, irmão, não se trata de quanto que é para ir lá. A gente vai fazer um café lá. Não, então, eu pago. Não, calma, irmão, calma. Você não quer ir com a gente? Não, e eu não vou. Mas vê quanto que é. Né? Eu acredito que se ele fosse lá, que se ela fosse lá, e visse aquela pessoa naquela situação, ia mudar um pouquinho da vida dela. Ia mudar um pouquinho da vida dele. Ia mudar, né? Ia mudar. Mas não, mas quer resolver o quê? Quer resolver no cash. Hã? Então, vê lá, quanto que é? Ô irmão, eu não vou, mas quanto que é de gasolina para você ir lá? Hã? Não, o tanque já está cheio, irmão. Ah, então tá bom. Se precisar de gasolina, me fala, tá? Precisar de gasolina, me fala. Tá bom, obrigado, viu, sheik? O sheik da Arábia perguntou se precisar de gasolina, o sheik da Arábia dá. Você precisa ir lá, irmão. Você precisa entender o que é a vida. Você precisa entender o que é as coisas. Para você ser uma melhor pessoa, um melhor ser humano. Para você poder compreender. Tem gente que é assim, né? Pastor, eu estou trabalhando, mas vai lá, vai indo. Não, irmão, vem junto, irmão. Vem junto, irmão, para você poder entender, né, o que está acontecendo e tudo mais. Irmãos, tem que ir na raiz. Quando Deus usou Paulo, o apóstolo Paulo disse, eis que se estamos em Cristo, nova criatura nós somos.